Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Mas que história é essa? Bom, você está me vendo assim, em branco e preto, justamente para te dizer que são arquivos aqui do canal. Vídeos que eu fiz nesses 20 anos de pesquisa e que ficaram guardados. E agora eu vou começar a dividir com você. Vídeos que poderiam ter ido para o Facebook, talvez para o Instagram, mas que não foram. E nós vamos abrir juntos este baú na série aqui do canal da Almada Consultoria. Se esse assunto de arquivo e memória ferroviária te interessa, já se inscreva no canal, deixe o seu gostei, não se esqueça do comentário ao final do vídeo e verifique o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Nossa primeira viagem, nosso primeiro arquivo, começa pelos trilhos da estrada de ferro Sorocabana. Vamos lá? Mas antes, eu quero convidar você para o lançamento do meu segundo livro, Memória Ocre, 20 anos pelos trilhos. O primeiro evento será no dia 20 de julho, sábado, às 15 horas, na Vila de Paranapiacaba. Não poderia haver um lugar melhor, já que falamos de ferrovia. Vai ser no Sebo Mnemosine. O Sebo Mnemosine fica ali na Rua da Estação, parte baixa da cidade, sem número, na charmosa Casa Azul. Espero você. Eu vou contar histórias desses 20 anos, mostrar o livro e ao final você leva o seu exemplar autografado. Convite feito, a gente se encontra lá. Oi, tá vendo onde eu tô? Pois é, esse aqui é um carro de passageiros. Carro é o nome que se dá na ferrovia aos vagões que transportam passageiros. Este é um carro fabricado pela Bud Company nos Estados Unidos, em parceria com a Maferza do Brasil, que veio para rodar nas linhas da estrada de ferro Sorocabana, no início dos anos 60. É um carro Bud 800 de bitola métrica. Bitola, você já sabe, é aquela distância entre os trilhos. No caso, bitola métrica, distância de 1 metro. Esse carro rodou nas linhas da Sorocabana entre o início dos anos 60 e 71, quando houve a encampação, então todas as ferrovias se tornaram a FEPASA, e permaneceu vivo na FEPASA por mais uns 25, quase 30 anos. Esses trens pararam de rodar no início de 1999. Esse carro que você está vendo, vou te dar aqui mais espaço, é um carro de segunda classe. As poltronas são inteiriças, mas mesmo assim são poltronas muito confortáveis, forradas em couro. E esses carros faziam longas viagens, de São Paulo até Presidente Epitácio, por exemplo. Originalmente, carros que tinham um sistema de ar-condicionado, tinham suspensão com bolsas de ar extremamente confortáveis, foram passando por algumas adaptações na época da FEPASA. O ar-condicionado foi retirado por conta de uma questão de baterias, alguns tiveram os bancos trocados, esse aqui está com os bancos originais ainda, na cor azul, e esses carros pararam de rodar em 1999 e foram encostados em vários pátios ao longo da via, ao longo da linha. Esse aqui ficou anos estacionado em Mairinque. Mairinque é uma estação bastante grande no interior de São Paulo, fica entre São Roque e Sorocaba, para você ter uma referência. E vários carros Bud 800 ficaram ali encostados, até que o movimento de preservação ferroviária da estrada de ferro Sorocabana, que é onde eu estou agora, aqui na estação Paula Souza de Sorocaba, resgatou vários desses carros e trouxe para cá. E eu tenho certeza que em breve você vai ver esses carros restaurados. Eu queria chamar a atenção para algumas peculiaridades. Vou sair aqui do plano principal. Esse carro ele tem um formato arredondado no teto, então vocês conseguem ver, ele tem uma linha arredondada nas laterais. E as janelas desse carro são muito amplas, são janelas ovais. Cada grande janela dessa dá para 2 conjuntos de bancos. Esses bancos eles são reversíveis. O que significa isso? Digamos que o trem esteja indo para a minha frente, os bancos estão virados na direção do trem. Quando o trem chega ao seu destino, move-se uma alavanca, reviram-se os bancos e ele fica virado para trás e o trem pode então fazer o regresso. Esses carros tinham todo o equipamento, eles tinham banheiros, por exemplo, em uma das pontas, sistema de iluminação, eles tinham lugar para você colocar a sua bagagem e foram históricos para a Ferrovia Paulista. Já fazendo um agradecimento muito especial ao Rafael Javaro, que está me acompanhando nessa visita aos carros de passageiros da antiga Sorocabana.
e depois da FEPASA. Eu vou sair um pouco do plano da câmera, enquanto você observa o carro, eu conto uma história. Quando eu era criança, no início dos anos 1990, o meu pai morava na Pompeia e eu sempre morei na zona norte de São Paulo. Nós voltávamos de metrô e, obviamente, a estação de metrô que se conecta com o bairro da Pompeia é a estação Barra Funda. Eu tinha que estar em casa, de volta na casa da minha mãe, aos domingos, às 18 horas. De metrô da Barra Funda até Santana e depois um ônibus, se resolvia em uns 40 minutinhos. Eu ia mais cedo para a estação porque eu sempre gostei muito de ferrovia. E uma vez eu vi um trem de passageiros partindo. E eu gostei tanto que isso começou a se repetir. Eu ia para a estação Barra Funda antes das 5 horas, por volta de 4h15 da tarde. Comprava o bilhete de trem, na época da CBTU, para ficar sentado na plataforma ao lado de onde se formava um trem da FEPASA. Claro que na época eu não sabia o nome das locomotivas, nem dos carros de passageiros, mas eu achava tudo muito bonito. E eu vi uma locomotiva, que depois eu descobri, que se chama Loba, que vinha da estação de Presidente Altino, tracionando estes carros, exatamente como este em que nós estamos agora. Um carro de primeira classe, por exemplo, da antiga Sorocabana. Esse aqui, já com reformas pela FEPASA, troca de bancos, feita aí nos anos 70. Esse carro, com os Bud 800, encostava na estação Barra Funda, a locomotiva que puxava esse carro desengatava, fazia a reversão, ela ia até a ponta oposta do trem, voltava passando pela linha do trem de subúrbio, então havia de ser uma janela de horário em que não estivesse encostando um suburbano, ia até a frente do trem e engatava agora para levar esse trem sentido interior. Bom, uma vez engatada, a locomotiva fazia a troca dos pantógrafos, reposicionava o maquinista, os passageiros embarcavam e às 17 em ponto ouvia-se um apito. Esse apito era o sinal para a locomotiva buzinar e colocar o trem em marcha. Esse trem é do antigo expresso Ouro Verde, depois um nome já dos trens de inox. Na verdade, eu vou contar a história para você, Ouro Verde foi o nome herdado de um trem lá dos anos 1940, mas o nome acabou permanecendo, já que havia ficado conhecido assim pelos passageiros. O Ouro Verde, já com os carros de inox, saía da estação Barra Funda às 17 horas, rumo a Presidente Prudente e depois Presidente Epitácio, a ponta da linha tronco da estrada de ferro Sorocabana. Portanto, finais de semana eu via esse trem, normalmente com a locomotiva Loba, algumas vezes com a locomotiva O20, a diesel, e quando não tinha nem Loba, nem o 20, eu cheguei a ver esse trem tracionado até por Lil, uma locomotiva alemã, que na verdade era uma locomotiva de manobra, mas como as linhas da Sorocabana não trafegavam em velocidades tão altas, e se fosse um trem mais curto, com 4 ou 5 carros, a Lil até levava. Eu vi isso por alguns anos, até que eu parei de ir à estação Barra Funda e os trens pararam de rodar. É uma emoção muito grande para mim, depois de mais de 20 anos, reencontrar esses carros, reencontrar essa história. Pausa para a moto. Reencontrar esses carros, reencontrar essa história aqui em Sorocaba. E me imaginar e me ver do lado de fora, com 5, 6, 7, até no máximo 10 anos, vendo esse trem partir. Que logo esse trem seja restaurado e será para partir com novas histórias para pessoas que queiram se lembrar dele ou para aquelas que não conheceram, conhecerem, entenderem e, como nós, amarem a memória da Ferrovia Paulista. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e até uma próxima.